Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos interessantes e pessoas relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e ao meu lado tenho o grande amigo Henrique Isaacson. Tudo bem, pessoal? Eu sou Henrique Isaacson, médico, urologista, e hoje eu já quero deixar um recado muito importante para vocês. Vocês que nos acompanham em todos os nossos episódios, se lembrem de curtir e compartilhar com os amigos os nossos episódios. Com isso, a gente consegue alcançar um público maior e levar informação de qualidade. Hoje vamos ter a honra de receber um grande colega, Dr. Bernardo Alves. Ele vem para falar conosco sobre cirurgia da mão. O Dr. Bernardo é médico, ortopedista e traumatologista pela Santa Casa de Porto Alegre, especialista em cirurgia da mão e mestre em ciências pela Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Dr. Bernardo. Muito obrigado, Roberto e Henrique, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês e falar em cirurgia da mão, que é minha grande paixão. Falando nisso, como começou essa paixão? Nos conte um pouquinho da tua história como médico, como ortopedista, traumatologista e já explica para o pessoal qual que é a diferença de ortopedia e traumatologia. Vamos lá. Ortopedia e traumatologia são duas áreas que se complementam e têm a mesma formação. A ortopedia trata normalmente as patologias mais crônicas, artrose de joelho, artrose de quadril, tendinopatias, e a traumatologia, como o nome diz, tem a ver com o trauma, os entorses, um acidente, uma fratura. Então a ortopedia acaba tratando patologias mais crônicas normalmente e o trauma, a traumatologia mais agudos. Minha formação começou na Universidade Federal de Pelotas, entrei na faculdade em 2008. Eu comecei o meu amor pela ortopedia quando minha avó fez uma cirurgia de próstata de joelho. Eu tive a oportunidade de acompanhar a cirurgia e desde então comecei a acompanhar os procedimentos ortopédicos. Então minha formação acadêmica foi muito voltada já para essa área de ortopedia e traumatologia. E tive depois a graça de fazer a residência e a especialização em cirurgia da mão depois. Bernardo, a cirurgia da mão não é tão comum, esses especialistas em cirurgia da mão. São poucos e raros no nosso Brasil. Me conta, como é que te interessasse por essa área? O que te chamou a atenção? A ortopedia e a traumatologia cada vez mais está mais especializada. Nós temos as áreas de atuação mais em ombro, quadril, coluna, que é uma especialidade, quadril, joelho, pé, e a mão não é diferente. Tá? A mão ela é uma especialidade, tem RQE próprio, tem uma prova própria de residência, de ingresso na residência, e trata patologias múltiplas, desde as ortopédicas e traumatológicas, desde parte de lesão tendínea, nervosa, óssea, então ela é muito abrangente. A cirurgia da mão, o dia a dia, ele é muito diversificado, ele não é muito monótono, e isso que me chamou mais atenção. Então eu tenho a parte clínica no consultório, tenho a parte cirúrgica e dentro disso é diversificado também. E além disso, a cirurgia da mão ela é muito delicada. Ela é muito complexa. A mão tem estruturas muito pequenas, muito delicadas e, além disso, a função é fundamental para o nosso dia a dia. Então, esse desafio, essa anatomia delicada e complexa me atraiu muito, além de ser um assunto muito diversificado no dia a dia. Bernardo, me conta como é que foi a tua especialização em cirurgia da mão, como é que foi essa vivência lá em São Paulo? Nos conta mais sobre isso. Então, assim, eu terminei a ortopedia e traumatologia sempre querendo a cirurgia da mão, especialidade desde o segundo ano de residência. A ortopedia são 3 anos. No segundo ano eu já comecei também a buscar mais estágios dentro da cirurgia da mão. No próprio R2, no segundo ano de residência, eu fui fazer estágio em São Paulo para conhecer os serviços. E a nossa cirurgia da mão na Santa Casa de Porto Alegre é muito forte. Então saem muitos cirurgiões de mão de lá pela capacidade e pela expertise dos preceptores. Então, sempre gostei da especialidade. Tentei fazer uma residência o mais completa. Fiz uma residência o mais completa possível, mas sempre focando na cirurgia da mão. Me formei em 2019, prestei a prova para cirurgia da mão, tive a graça de passar no hospital na São Paulo, que é da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, que é considerado, se não um dos melhores serviços de cirurgia da mão do país, e fiquei lá 2 anos. Né? Dentro da cirurgia da mão, na residência, a gente trata, como o próprio nome diz, só patologias de mão,
mas como foge um pouco do nome da especialidade, nem tudo é cirúrgico. Então a gente tem a parte cirúrgica muito grande, mas nem tudo dentro da cirurgia da mão é tratado de forma cirúrgica. A gente tem uso de órtese, associação com fisioterapia, medicamentoso, reabilitação muito grande, então foge um pouco do nome. Às vezes o nome pode trazer uma imagem errônea de que tudo que o cirurgião de mão trata é cirúrgico, mas não é bem assim. Sim. Bom, imagina o volume de atendimentos lá em São Paulo, porque é uma referência para o Brasil inteiro, né? Exatamente. Lá a gente tinha um volume muito grande e de patologias. Quando a gente tem um serviço grande, com um volume grande de pacientes, com uma área de atuação também volumosa, a gente vê muitas patologias raras que talvez a gente não fosse ver em outras localidades do país. Como drena muito paciente para lá, muito paciente para São Paulo, patologias que eu vi aqui em Pelotas, desde que eu retornei algumas vezes, lá era praticamente semanal. Vocês tinham um volume de atendimentos muito grande. Muito grande. Lá é um serviço de referência, né? Então, e quanto mais especialista, eles atraem mais ainda esse serviço individualizado. Então, a gente tinha muitas patologias que talvez sejam raras, mas a gente acabava sendo comum para o nosso dia a dia pelo tamanho do serviço. Bernardo, a mão é uma parte do corpo que está envolvida em quase todas as atividades. Mesmo quem trabalha só com trabalhos cognitivos, exemplo, programadores de computação estão lá digitando, trabalhadores braçais. E nessas áreas de mais risco é muito frequente lesões de mão, acidentes com mão, com corte, esmagamento, amputação. O que mais acontece de acidentes com as mãos? Isso varia muito do setor. O setor industrial, o mais comum são os esmagamentos, amputações de dedo ou até mais proximais, punho, antebraço, ainda bem são mais raras, mas dedos ainda de forma corriqueira. Fora dessa área de serviços mais braçais, a gente vai entrar nas patologias mais comuns, que seria a síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, que tem muita relação às vezes com o esforço repetitivo, o uso de celular que cada vez está mais corriqueiro do nosso dia a dia. Mas do âmbito industrial é amputação de dedos. Bernardo, me conta uma coisa. A pessoa que teve um acidente, amputou um dedo, o que fazer nesse momento? O principal é pegar o coto amputado, não precisa fazer nenhuma higiene, pode trazer da forma que está, mas o principal é o condicionamento. Existe uma coisa chamada isquemia fria e isquemia quente, que é isso, né? O tempo, a isquemia, a falta de sangue naquele dedo amputado, que ele pode ficar a temperatura ambiente ou resfriado. Se ele ficar resfriado, permite o reimplante por um período maior. Esse dedo ele fica viável para reimplante por um período maior. O que é o ideal? Pegar esse dedo, colocar num recipiente gelado, mas não se deve pôr o dedo em contato direto com gelo para não fazer queimadura. O que é o ideal? Se possível, pega o dedo, coloca num saco com soro ou com água e esse saco dentro do gelo. Ou pega o dedo, enrola numa gaze úmida, bota num saquinho e esse saquinho dentro do gelo. Para o gelo não ter contato diretamente com o dedo amputado, para não fazer queimadura, que vai prejudicar daí o procedimento de reimplantação do dedo. E quantas horas esse dedo ainda vai ser viável, geralmente? Isso é muito discutido. Tá? A isquemia quente, paciente que não teve um condicionamento adequado do dedo, de 6 a 8 horas ali já é o limite. O dedo resfriado, algumas horas mais, 12, 24 horas. Em teoria, Henrique, a gente não usa um limite para fazer reimplante. O paciente chegou com o dedo 18 horas, não vou fazer. A gente sempre tenta, porque tem a possibilidade de dar certo, tem a possibilidade de pegar. E já é um procedimento bem delicado. A gente tem que deixar sempre bem claro que a gente às vezes vê nos filmes que algo parece simples. Tirou um ponto, tirou o dedo, só chegar no hospital, dar uns pontos e resolveu. Na verdade, não. É um procedimento bem complexo. Não é só aqueles pontinhos na pele, né, Bernardo? Não é só pontinhos na pele. Explica o que tem que suturar quando reimplanta um dedo. Vamos lá. O que tem de estruturas no dedo, inicialmente? Das estruturas mais grosseiras, tem o osso. Tem o osso que dá sustentação, tem a parte tendínea, mas nenhuma dessas duas estruturas dá vida, dá vitalidade ao dedo. A gente precisa de uma artéria para levar o sangue e de uma veia para trazer esse sangue. Então, na hora que a gente tem
Um reimplante, a gente tem que ter uma artéria reconstruída, feita uma anastomose adequada da artéria e pelo menos uma veia adequada também, para o sangue chegar e sair. Então, quando tem um reimplante, a primeira coisa é fazer o condicionamento adequado do coto, levar para um serviço especializado e vai ser feito tanto a fixação da parte óssea, a reconstrução tendínea, a sutura do nervo, porque além disso a gente tem mais um nervo no dedo, mas o principal para o dedo ter uma regeneração, para o dedo pegar, como a gente diz, para ele voltar à vida, é uma sutura adequada da artéria e de uma veia pelo menos. Que são artérias muito pequenininhas, né? Muito pequenas. A gente tem que fazer o procedimento normalmente ou com auxílio de microscópio ou com auxílio de lupa de magnificação. Né? A gente tem um instrumental específico de microcirurgia para a gente fazer a sutura da parede dos vasos. Para a gente ter uma ideia, o fio de sutura, para quem é da área, o fio de sutura da artéria e da veia é 9 zeros, nylon 9 zeros ou 10 zeros. Então é muito fino, dá uma espessura de cabelo quando muito. Não pode tremer a mão, né, Bernardo? Não pode tremer a mão, não pode tomar um café antes da cirurgia, senão já dá complicação. Bernardo, falamos sobre o que fazer com aquele dedo que foi amputado. E sempre tem alguém que lembra disso, mas vem alguém com uma ideia mirabolante que quando é na mão dos outros, o pessoal é muito criativo. No coto que ficou ali na mão, o pessoal vem, não, bota pó de café, bota maisena, bota isso, bota aquilo para estancar o sangramento, pode colocar alguma coisa? Idealmente não faça nada, não faça torniquete, não bote nada que prejudica todo o procedimento e pode danificar, pode lesionar ainda mais esse dedo que já teve um trauma grave. Então a gente não coloca nada, idealmente só uma gaze e uma atadura, se tiver disponibilidade, ou um pano que tenha próximo, que dependendo de onde o acidente não tem uma estrutura de suporte, um pano direto ao hospital e sem fazer mais nada. Torniquete também não. Não. Vai comprimir somente. Só, se tiver um sangramento muito abundante, pode fazer uma compressão leve, porque como a artéria ela vai acabar retraindo, vai fazer um coágulo na ponta, em seguida ela vai estancar o sangramento. E como são vasos pequenos, a gente não tem aquele risco de uma instabilidade hemodinâmica. Tá? Vai ter um sangramento volumoso, a artéria em seguida ela vai trombosar a pontinha, vai retrair e pronto. Só fazer uma cobertura, não precisa fazer torniquete, nem um curativo muito compressivo. Bernardo, e qual é o percentual, mais ou menos, que se consegue preservar um dedo amputado? Isso também varia muito de serviço, topografia, altura da lesão, porque ele pode ser bem na ponta do dedo, pode ser mais proximal para a base da mão, e também do grau de conservação e do tipo de trauma. Vamos pensar assim, a gente tem um dedo que foi lesionado, a lesão por faca, uma lesão cortante mais limpa, digamos assim, é muito diferente de uma lesão por serra. A serra, aqueles dentes, elas machucam. Mastiga tudo, né? Mastiga e tiram pedaços, tanto do osso, mas principalmente das estruturas mais nobres, da artéria e da veia. Então, dificulta muito. Então, para te dizer, incidência de sucesso, varia muito dessas variedades, dessas características do acidente. E quanto mais para a ponta do dedo, mais fino, mais delicado é a estrutura. Quanto mais delicada é a artéria, mais delicada é a veia, mais difícil fica. E proximal, o contrário. Sim. E para aquele paciente que não chegou a perder aquele membro, mas sofreu um esmagamento grave, ou às vezes uma coisa mais leve, apertou o dedo em alguma coisa que estava fazendo, ficou doendo, ficou incomodando, fez aquele hematoma embaixo da unha. Clássico. E aí, pode tirar a unha, deixa a unha, o que faz? Isso também, como tudo que a gente jogou até agora, depende. Tá? Então, teve uma lesão grave da unha, teve fratura da unha, teve fratura da falange distal, teve fratura do osso. Digamos que foi um esmagamento leve do dedo, fez um hematoma subungual. Fechou na porta do carro. Fechou na porta do carro, é clássico de criança, fechou, deixou a mão, pum, e apertou. Tá? Se teve uma lesão até 50% normalmente do leito ungueal, da unha, normalmente a gente faz só uma conduta expectante, um anti-inflamatório, um gelo, conscientizar que talvez aquela unha venha a cair no futuro, mas que vai nascer uma nova no leito ungueal sem problema nenhum.
Bem, teve uma fratura da unha, a unha quebrou, tem uma fratura grave da falange distal. Normalmente, às vezes, precisa ser feito a retirada para o reparo do leito ungueal. O leito ungueal é onde a unha cresce. Então, se a gente não tiver um leito ungueal saudável, ou a unha vai crescer até esse ponto e não vai ter continuidade, ou ela vai crescer com alguma deformidade. Então, o que é o ideal? Nesses casos mais graves, reparo do leito ungueal e recoloca a unha original quando possível, senão a gente coloca uma unha artificial que a gente tem disponibilidade. Todo mundo conhece alguém que já quebrou o braço e lembra que colocou gesso no braço e tudo mais. Quando quebra a mão ou quando quebra os dedos da mão, se coloca gesso também? Se coloca gesso também, mas depende também do grau de complexidade da fratura. Mas sim, a gente usa aparelhos gessados das fraturas de membro superior, do cotovelo para baixo, antebraço, punho e mão, também é empregado. Claro, dependendo do grau de desvio, da localização da fratura, mas sim, a gente usa ainda imobilizações na mão. Falando em fratura de mão, temos uma fratura muito famosa que é a fratura do boxeador. Isso. Como funciona? A fratura do boxeador é uma fratura que dá no 5º metacarpo, no osso mais de fora da mão, o osso do mindinho. Tá? Ele é um osso que provavelmente teve um trauma direto, a cortical, que é a parede do osso da parte volar da palma da mão, ela é mais fina no metacarpo. Pelo trauma, ela cede, ela quebra e faz o famoso boxeador, ela flete e dependendo do grau de deformidade, do grau de desvio da fratura, pode ser um tratamento conservador, com os aparelhos gessados, como tu comentou, sim, ou tem um tratamento cirúrgico, né? Mas a fratura do boxeador, ela é clássica, como o próprio nome diz, devido a socos contra anteparos rígidos. Né? Muito frequente alguém no ataque de fúria surta, dá um soco numa porta, numa parede e se arrepende por um bom tempo. Sempre bate arrependimento, porque aquele segundo que ele tentou descarregar aquela raiva vai se tornar em pelo menos depois um mês e meio de reabilitação, porque o osso demora mais ou menos 4 semanas, o metacarpo, 4 semanas para a gente liberar de imobilização, seja o tratamento conservador ou para liberar um pouco mais de carga no cirúrgico, então pelo menos um mês de molho que ele vai ficar ali. E fraturas de punho são muito frequentes em idosos, quando caem, vão se apoiar e acabam quebrando o punho. Perfeito. O que são essas fraturas? Por que acontecem? Assim, a fratura de punho ela tem uma distribuição basicamente bimodal. A gente tem as fraturas do rádio distal, nos pacientes idosos, normalmente um trauma de baixa energia, caiu em casa, tropeçou no tapete, escorregou no banho, levou a mão, uma fratura de rádio distal, uma fratura da porção distal do punho. Ou ainda, pacientes mais jovens, aí do sexo masculino, que nas fraturas dos idosos normalmente são as mulheres que têm fraturas do rádio distal, nos traumas de alta energia são os homens e são fraturas decorrentes normalmente de acidentes. No nosso meio, o mais comum é o acidente de moto, né? Que é o campeão. Né? E normalmente são fraturas mais graves, são fraturas mais cominutas, ou seja, ali que não quebrou em duas partes só, são múltiplos fragmentos. Isso dificulta, obviamente, o tratamento do paciente. E né? aí precisa cirurgia. Normalmente precisa de cirurgia. Paciente jovem, fratura radistal, cominuto, invariavelmente precisa de cirurgia. Por mais que a gente trate com gesso, o que a gente busca dentro da cirurgia da mão? Mobilização precoce. A gente não gosta, a articulação não gosta, não foi feita para ficar muito tempo imobilizada. Senão ela vai ficar rígida e pode trazer complicações no futuro. Então, sempre que é o ideal, a gente, dentro do possível, liberar a mobilização precoce. Esse paciente, em vez de ficar 1 mês e meio, fraturas de punho ficam 1 mês e meio imobilizados, aí nós fazemos muitas vezes uma cirurgia que pode liberar a tala, a imobilização, já no primeiro pós-operatório. Já consegue fazer uma reabilitação desde o primeiro pós-operatório. Então, a curto prazo, é muito benéfico o tratamento cirúrgico, claro, dentro do possível, pela essa mobilização precoce das articulações. Bernardo, e quando ocorre só a lesão do tendão? Tem que ser imediatamente operado? Pode ser num segundo momento? Como é que funciona? Essa pergunta é muito interessante, Henrique. Muito interessante porque as lesões de tendão, normalmente elas são traumáticas. Tá? São traumáticas, seja por um trauma por faca, serra, como a gente comentou. O tendão ele tem uma característica própria que é elástica. Então, se ele teve uma lesão, teve uma transecção, a tendência dele é, com o tempo, ele encurtar.
Ainda mais se é na região volar dos dedos, na região da palma da mão, o ideal é a cirurgia ser feita, olha, com uma brevidade de um dia para o outro. 48 horas, no máximo 5 dias. Porque se reparo for de forma secundária, 7, 14 dias depois, o prognóstico dificulta e fica muito inferior. Então, dentro do possível, as lesões de tendão devem ser feitas o mais precoce possível. Sempre atentando, claro, para se fazer sempre com um profissional que esteja acostumado com esse tipo de lesão. Porque por mais que seja uma estrutura superficial, principalmente no dorso da mão, na região volar tem muita estrutura delicada. Os tendões eles estão entre as duas artérias e entre os dois nervos. Então, às vezes, é muito difícil ter uma lesão isolada da parte tendina na parte volar. Então, normalmente, ou tem uma lesão arterial ou nervosa associada a uma lesão de tendão, que pode passar desapercebida se no não primeiro momento, às vezes, passa a avaliação desapercebido. completa. Exatamente. Tem algum dos dedos da mão que seja o mais importante de todos? Polegar, sem sombra de Polegar. dúvidas. A gente sabe já característica que a gente evoluiu graças aos polegares. O polegar é um movimento de oposição, traz tudo para a palma da mão. Então, em porcentagem, o polegar é em torno de 40% a 50% da função da mão. Então, se nós temos uma lesão de polegar, temos, por exemplo, uma amputação, que nós falamos de amputações, uma amputação da base do polegar, que a gente não tem essa possibilidade de reimplante, o paciente perdeu pelo menos 40%, 50% da função da mão. Depois, o indicador, o segundo dedo e o terceiro, cada um tem 20%, o quarto e o quinto em torno de 10% de função da mão, tentando botar em números, né? Mas sem sombra de dúvida, o mais importante é o polegar. Bernardo, quando não é possível recuperar o coto, né? Teve uma amputação na mão, dos dedos da mão, se é comum retirar um dedo, né, do pé e substituir esse dedo da mão? Como é que funciona? Isso aí é possível, tá? O reimplante já é uma cirurgia difícil, tá? É uma cirurgia delicada, não é qualquer cirurgião, inclusive cirurgião de mão que tem essa, não digo destreza, mas esse dia a dia de reimplante, tá? Graças a Deus nós temos aqui em Pelotas, a gente fez recentemente, deve fazer há uns 2, 3 meses o reimplante ali no Hospital da Unimed, graças a Deus vingou super bem. Então essa possibilidade de dedo do pé para a mão, tá? É principalmente para lesões de polegar. Então assim, como o polegar é muito importante, se nós não temos uma possibilidade de fazer transferência do dedo do pé, normalmente o segundo dedo não é o hálux, não é o dedão, porque é muito grande. Então a gente pega normalmente o segundo dedo e transfere para a mão. Então pensa o seguinte, se a gente teve uma lesão, teve uma amputação do polegar, eu vou tirar um dedo do pé, eu tenho que fazer todas aquelas estruturas as mesmas do reimplante. A parte óssea, a parte ligamentar, além disso, porque tem que ter uma estabilidade desse dedo, parte tendínea e principalmente a parte vascular, artéria e veias, claro, mais o nervo, porque um dedo sem sensibilidade é um dedo que diminui muita função. Ele até pode segurar algo quando estiver olhando, mas se não tiver uma sensibilidade, dificulta muito a utilização dessa mão. Por isso que as lesões nervosas de punho e mão também são importantes. Para ter a sensibilidade até da força que vai imprimir. Da força que vai imprimir, sabe o que é o mais importante? Sensibilidade protetora. Às vezes tu pega, por exemplo, essa caneca, se ela estiver muito quente, eu não vou saber que ela está quente. Tem muita queimadura de mão por lesão nervosa, que acabou não sendo recuperada, a sensibilidade ficou comprometida e o paciente não sabe que é quente e fica frio. Pega uma panela, às vezes não se dá conta que está quente, queima a ponta do dedo. Então, a sensibilidade para a mão é muito importante. A gente volta lá no início. Como a mão é complexa. Cada estrutura está ali para uma finalidade. Então, cada uma é importante da sua forma. E o nervo leva a sensibilidade. Falando em lesões nervosas, neurológicas, deixa eu fazer uma pausa, porque, pessoal, você está assistindo, deve ter notado que eu e o Henrique, apesar de sermos cirurgiões experientes nas nossas áreas, estamos aqui fazendo o seu papel. Então, estamos fazendo algumas perguntas que pode parecer básica para você, mas com certeza algum conhecido gostaria de fazer essa pergunta para o Dr. Bernardo. Por isso, já compartilhe conosco suas curiosidades. Se você conhece alguém que esmagou a mão, cortou um dedo, sofreu alguma dessas lesões ou vem sofrendo por perda de função, dor crônica nas mãos, envie esse material. Eu tenho certeza que você vai ajudar essa pessoa.
Mande no grupo de WhatsApp agora. Sempre tem um familiar que está passando por um problema assim. Henrique, vamos agradecer. Vamos lá, Roberto. Vamos agradecer o nosso apoiador, Laboratório Roger Pérez, que há 90 anos preza pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica e automatizada em exames bioquímicos e hematológicos. Dessa forma, ele garante agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Então, Bernardo, falando sobre sensibilidade nas mãos. Muitas pessoas ao longo da vida vão notando que vão perdendo força, vão tendo dor no movimento das mãos e às vezes as mãos ficam formigando. Por que isso acontece? Isso é clássico, é super recorrente no consultório, Roberto. Não tem um dia de consultório que não apareça 1, 2, 3 casos com essas queixas que tu comentou. Esse se trata da síndrome do túnel do carpo, que a maioria das pessoas já ouviram falar. É uma compressão nervosa. A síndrome do túnel do carpo é a síndrome compressiva nervosa mais comum do corpo, que é uma compressão de um nervo, que é um nervo mediano, ao nível do punho. No momento que nós temos uma compressão nervosa, tem alteração de sensibilidade, que inicia com formigamento, se não tratado a tempo, pode evoluir até para uma anestesia dos dedos. Tem a questão da parte motora, que é o nervo mediano inerva o gordinho aqui da mão da base do polegar, que faz o movimento principal de oposição. Então, pacientes com túnel do carpo avançado ou pacientes que tiveram um trauma, um corte do nervo mediano, invariavelmente vão evoluir para uma atrofia da musculatura tenar, que é importante para a oposição, trazer os objetos para a palma da mão. Então, tem uma repercussão muito grande na funcionalidade da mão. Então, assim, túnel do carpo, o clássico, formigamento, parestesia noturna, é mais comum à noite. Claro que pode dar durante o dia com as posições mais imóveis da mão, pegou um celular, ficou muito tempo dirigindo, pode formigar, invariavelmente vai evoluir para uma dor, edema dos dedos, aos poucos pode começar, às vezes começa a reclamação seguinte, estou quebrando muito copo em casa, deixa as coisas caírem invariavelmente porque a sensibilidade está comprometida, acha que está segurando, quando vê, deixa cair. Então começa a ter quebras de pratos e copos em casa. Já atendi paciente que trocou os copos de vidro e os pratos de vidro para copos e pratos de plástico por causa do túnel do carpo. Não precisa fazer isso. O túnel do carpo tem tratamento, seja ele conservador, seja cirúrgico, dependendo do grau, mas tem tratamento, não precisa fazer essa mudança em casa. Acontece mais em homens, mulheres, tem alguma idade? Epidemiologicamente, o túnel do carpo acomete mais mulheres, 50, 60 anos. Tem algumas doenças que costumam estar entrelaçadas, que é o hipotireoidismo, diabetes, algumas alterações hormonais que são mais comuns nas mulheres, como a menopausa, a gravidez, o estado gravídico da mulher tende a ter mais túnel do carpo pela retenção líquida, porque o túnel do carpo é uma divergência de continente e conteúdo, né? Então, assim, o túnel do carpo é uma estrutura, um túnel, como o nome diz, inelástico, ele não expande. Fixo. Ele tem lá 9 tendões lá dentro, 2 tendões para cada dedo longo e um tendão para o polegar, então 9 tendões e um nervo que é o mediano. Se por algum motivo, força repetitiva, alguma alteração hormonal, retenção líquida, e etc., esses tendões ficarem mais volumosos, eles vão apertar o nervo dentro do túnel do carpo e aí vão começar os sintomas. Então, e o diagnóstico? Tem algum exame? É só com o médico? O diagnóstico, normalmente, ele é clínico. Sim. Uma boa conversa com o paciente, um exame, normalmente é o suficiente para o diagnóstico. Mas, invariavelmente, a gente abre mão, na verdade, a gente usa alguns exames para diagnóstico também. Pode ser uma ultrassonografia de punho, que consegue ver a área transversa do nervo, o tamanho desse nervo, se ele está apertado, ele tende a ficar mais achatado, e ao ultrassom ele aparece maior, ele fica maior de diâmetro, e o melhor exame para ver túnel do carpo é a eletroneuromiografia, que é um exame que vê a condução nervosa, que normalmente está reduzida em pacientes que têm a síndrome do túnel do carpo. E o tratamento? O tratamento depende muito do grau do paciente, quanto tempo tem de lesão, mas invariavelmente a gente tenta o tratamento conservador inicialmente. O paciente não respondeu de forma satisfatória, ele vai ser submetido a uma cirurgia. O paciente não vai se tentar o tratamento conservador naqueles casos de atrofia muscular.
Quando já tem um comprometimento motor, a gente não pode usar tratamento conservador, porque senão a tendência é ter uma piora desse quadro. A gente parte direto para o cirúrgico. Quando falamos em cirurgia, alguns pacientes têm medo da anestesia, de como vai ser o pós-operatório, tem medo de perder a função da mão, até perder a própria mão. Isso. Como tem sido isso no dia a dia no consultório? Logo que eu cheguei a Pelotas, que faz 3 para 4 anos, eu via muita frequência isso no consultório. Doutor, eu não quero operar a mão porque eu vou perder o movimento. Eu vi a fulaninha da ciclana, da vizinha, operou e não ficou bom. Então, muito frequente. Uma cirurgia do túnel do carpo, como qualquer cirurgia, é uma cirurgia que é delicada, tem os riscos inerentes do procedimento, mas é super simples e eficaz. É bom deixar isso bem claro que a cirurgia do túnel do carpo, desde que bem feita, com um profissional que esteja acostumado, é eficaz. Se o diagnóstico está correto, o tratamento cirúrgico for feito correto, a cirurgia vai funcionar. Tá? Então, assim, invariavelmente a gente faz uma cirurgia com anestesia local, com sedação. Então, o paciente vai para o bloco cirúrgico, é feita uma anestesia local na região do punho e ele vai tirar um soninho. Vai dormir como se fosse um exame de colonoscopia, endoscopia. Vai embora para casa no mesmo dia, não precisa normalmente de internação. E tem 2 técnicas principais de liberação do túnel do carpo. A técnica tradicional, que é aberta, que funciona super bem, ou a endoscópica, que a gente faz uma incisão um pouco mais proximal no punho e faz uma liberação por vídeo. As duas têm um resultado muito semelhante a longo prazo, não tem uma superioridade marcante entre elas, mas tem essas 2 possibilidades. E a questão de anestesia, de recuperação, é muito parecida entre elas também. O paciente vai ficar com os pontos na região da cirurgia ali de 7 a 10 dias, peso a gente segura, pede para o paciente não fazer por 4 semanas, não para não perder a cirurgia. Vou perder a cirurgia? Não vai perder, mas vai ter dor, tá um processo cicatricial. Então, pelo menos 30 dias de recuperação, depois pode retornar de forma gradativa às suas atividades. E opera as 2 mãos ao mesmo tempo? Tem essa possibilidade, não é uma escolha pessoal minha, porque o nosso curativo, a gente não tem o costume de trocar em casa com frequência. Se o paciente vou operar as 2 mãos ao mesmo tempo, vai ter uma limitação grande para a alimentação, porque vai ter um desconforto e principalmente para a higiene pessoal. Sim. Então a higiene pessoal vai ficar muito comprometida com a liberação bilateral. Às vezes se faz por um pedido do paciente, ciente das limitações que vai ter, mas eu quero para aproveitar, já que eu não gosto do bloco cirúrgico, eu vou uma vez só. Ok, não tem problema. Até porque a síndrome do túnel do carpo, na maioria das vezes, ela pode ser bilateral, como tu mesmo comentou. Bernardo, outra queixa, outra dúvida frequente dos pacientes são aqueles pacientes mais idosos que vão ficando com os dedos tortinhos, as artroses. Tem solução para isso? A artrose ela não tem cura. Né? A artrose tem tratamento, mas ela não tem cura. Então, conforme é o grau de comprometimento da articulação, é um tratamento. Das artroses da mão, uma das mais frequentes é a da base do polegar. Voltamos ao polegar. Como ele tem uma função muito grande na mão, ele é muito utilizado, costuma ter muita artrose da base, pelo movimento. E é uma articulação que, se nós formos ver, tem um movimento muito grande. Um movimento grande é mais utilizado, tem mais instabilidade, mais propensa ao desgaste da cartilagem e, por conseguinte, à artrose. Então, nas artroses do polegar, que a gente chama de risartrose, nas risartroses nós tentamos também o tratamento conservador no início, com ortetização, pode fazer uma suplementação com colágeno, condroitina, sabendo que na evidência científica os estudos são bem conflitantes, mas a gente acaba usando essa terapia, as infiltrações, e em caso mais avançado, aí a gente usa tratamento cirúrgico também. Mas dos outros dedos, dependendo do grau de comprometimento, é um tratamento mais conservador. Perfeito. Temos também outras deformidades dos dedos, que a mão vai ficando fechada, começa a ter uma retração, surge como se fosse uma ponte na palma da mão, endurecida. O que é isso? Normalmente é a doença ou contratura de Dupuytren ou Dupuytren, né? Então essa doença acomete a face palmar, que é outra estrutura da mão que a gente não tinha ainda conversado. Ela fica na palma da mão e, por algum motivo, o colágeno dessa estrutura, o colágeno que dá essa liga, essa estrutura, ele vai mudando de tipo. O normal dele é ser um colágeno tipo 1. No Dupuytren ele vai mudando para colágeno tipo 3. E isso faz o quê?
Os fibroblastos se transformam em miofibroblastos e vão puxando. Tem a capacidade de contração. Então, aos poucos, essa fáscia se torna mais nodular, aos poucos, formando as cordas, que é essa ponte que tu comentou, e pela essa capacidade do miofibroblasto vai puxando o dedo. E essa estrutura é tão forte que se a gente forçar o dedo para esticar, não vai, ela não rebenta. Então, dependendo do grau de deformidade, a gente vai escolher um tratamento. Tratamento clínico ou cirúrgico? O Dupuytren eu gosto de dizer que é um tratamento meio 880. Sim. A gente não tem um tratamento fisioterápico que tem uma resolutibilidade grande, medicamentoso também não, tá? Ou a gente faz uma questão mais de observação para ver o grau de evolução, porque às vezes ele pode se formar, esse nódulo, essa corda, e não ter contratura, pode ser só doença, ele não pode ter dobrado o dedo. Bem, então a gente acompanha, tá? A gente acompanha, mas se evoluir, aí o tratamento é cirúrgico. Tem que fazer a ressecção dessa corda para poder esticar o dedo novamente. Tá? Bernardo, tem uma outra queixa dos pacientes que também, que é o dedo em gatilho. Por que ele acontece? O dedo em gatilho, voltando no Dupuytren, às vezes tem muito, não digo erro diagnóstico, mas uma certa confusão. Perfeito. É comum de ter uma confusão do Dupuytren, às vezes com o dedo em gatilho, porque o gatilho tem determinados graus. Grau 1, tem pacientes que têm só uma dor na região da palma da mão, normalmente na cabeça aqui do osso, tá? Aqui na parte volar da mão tem uma dor. Quando ele movimenta o dedo? Quando o movimento é só a palpação. Grau 1 é dor na região da polia, que depois a gente vai conversar aqui que é a polia. Grau 2 é quando tem aquele estalo, que o paciente abre e fecha a mão daquele estalido, parece que está saltando. O paciente, doutor, o meu dedo luxa, dá aquele estalinho mesmo. No grau 3 é quando tem a flexão do dedo, ele fica trancado e para destrancar tem que ser com a outra mão. E no grau 4 é quando ele flete e não consegue nem com a outra mão destrancar. Ou ele tranca em flexão ou em extensão. Quando ele tem o grau 4 com travamento em flexão, muitas vezes ele pode ser confundido com o Dupuytren, porque os dois dedos fazem a flexão do dedo e os dois são irredutíveis. Então, um grau avançado de gatilho pode ser confundido com o Dupuytren e vice-versa. E o que leva ao dedo em gatilho? O dedo em gatilho, muito semelhante ao túnel do carpo, é uma desproporção entre o volume do tendão, do compartimento, né, e a estrutura que faz a volta dele, que é a polia. No túnel do carpo nós temos 9 tendões e o nervo. E no dedo em gatilho nós temos uma polia, que também faz um túnel, e passam 2 tendões por dentro. 2 tendões flexores, o flexor superficial e o flexor profundo. Normalmente o tendão ele fica mais espesso, fica aumentado de volume, com uma tenossinovite, uma tendinite da mão, e essa polia também fica mais estreitada. São os dois, a polia, o túnel fica menor e o tendão fica maior. Se isso acontece, o tendão não consegue deslizar da forma apropriada e ele começa a trancar. Começa com a dor, vai trancando até, se não tratado, pode evoluir para esse caso de ficar trancado na palma da mão. Mas então é uma diferença entre conteúdo e continente. 2 perguntas, Bernardo. Tem algum trabalho manual, quem trabalha digitando, quem trabalha com artesanato, que aumente o risco de acontecer essas situações? E a outra é se o uso do celular já está influenciando em lesões de mão. Muito. O celular, assim, ó, é exponencial. Quanto mais se usa o celular, mais lesões nós vemos, cada vez em pacientes mais jovens. E é na mão que segura o celular ou na que digita? Normalmente o pessoal usa as duas, né? Acaba usando as duas, então tanto nós somos antigos que usamos um dedo só pra digitar. A gurizada usa as duas. Com os dois. Exatamente, segura e vai com os dois. E normalmente polegares. E aí vamos voltar no polegar, como a gente acaba usando muito. Tem uma fricção grande num túnel também, que dá uma patologia que a gente não tinha conversado antes, que é tenossinovite de De Quervain. O De Quervain é uma inflamação, é uma tenossinovite de um tendão, também dentro de um túnel. Só que em vez de ser na parte volar, que a gente conversou sobre dedo e gatilho e túnel do carpo, que é na parte volar, o De Quervain dá no dorso do punho, como nos tendões extensores da mão. Então, o principal que eu vejo no consultório é o uso de celular associado ao De Quervain, a tenossinovite estenosante de aperto no tendão de De Quervain. Né? Que é uma dor na borda lateral, na borda radial do punho,
e associado normalmente ao movimento do próprio polegar. É também, junto com o gatilho, o dedo em gatilho e o túnel do carpo, são as patologias que a gente mais vê no consultório. Comentasse em algum momento sobre luxação. É muito frequente, são novamente duas perguntas, muito frequente ouvir o pessoal falando: eu machuquei meu dedo, luxei meu dedo, ou torci o meu dedo. Qual que é a diferença de uma luxação para o entorse? E outra situação, todo mundo já conheceu alguém que estava com uma munhequeira e disse: não, eu abri o meu punho. Exato. O que seria esse abrir o punho? O abrir o punho pode ser só um entorse, uma lesão ligamentar do punho, ou algo mais avançado, porque nós temos dois ossos principais do antebraço que chegam ao punho, que é o rádio e a una. Eles têm um movimento entre eles para fazer a pronossupinação, mas eles têm que ter uma certa estabilidade para não ter um jogo, um translado, uma translação exagerada. Esse abrir o punho pode ser uma lesão dessa parte ligamentar, que se chama complexo da fibrocartilagem triangular, e a gente tem um descompasso, tem uma translação aumentada do rádio em relação à una. Então, isso pode ser o punho aberto, ou ainda uma lesão em menor grau, mas normalmente está associado a uma lesão ligamentar. E a luxação e o entorse? A luxação, entorse e fratura. A fratura é quando tem uma descontinuidade da cortical óssea. Nós temos a integridade do osso que é comprometida. Isso é uma fratura. Luxação é muito confundida com entorse. A luxação, eu tive só uma luxação. Na verdade, a luxação, dependendo, é mais grave que uma fratura, dependendo da articulação. Nós temos uma articulação que tem dois ossos, um osso em cima e um osso embaixo. Quando a gente tem uma perda dessa congruência entre um osso com o outro, a gente tem uma luxação. O osso desencaixa e tem que colocar de volta no lugar. Pode ser uma subluxação, um desencaixe parcial, ou uma luxação propriamente dita que desencaixa por completo. E, invariavelmente, precisa ser uma redução com um ortopedista, um traumatologista capacitado. É muito difícil ela voltar sozinha. E o entorse é uma lesão ligamentar. Nem todo entorse vai culminar com uma luxação. Toda luxação tem uma lesão ligamentar. Eu não tenho como tirar uma articulação do lugar sem ter uma lesão de ligamento, porque o ligamento mantém a articulação funcionando no lugar. Se eu tiro ela, se eu luxo, tem uma lesão de ligamento. O entorse é uma lesão ligamentar num grau mais inicial. Muitas vezes, praticando esportes, alguém sofre uma luxação. Realmente o dedo sai do lugar. Sempre tem um mais proativo que diz: não, vem cá, vou puxar, vou colocar. Perfeito. Quais os riscos de fazer isso ali de qualquer jeito? Essa tua pergunta, Roberto, foi assim, muito boa, porque no próprio meio nós vemos isso acontecer. Luxação de dedo, muito frequente da articulação interfalangiana proximal. Luxou, normalmente faz uma luxação dorsal, que a falange média vai para o dorso da falange proximal. O que é o clássico? Vamos puxar para pôr no lugar. Qual o problema? Essa não é a manobra de redução correta. Se a gente faz só a tração, a gente aumenta muito o espaço articular e pode-se interpor estruturas. Pode-se interpor uma estrutura chamada placa volar ou até uma parte do tendão, se tornando daí uma luxação irredutível, que aí tem que ir para o bloco cirúrgico. Então a manobra de redução de interfalangianas não é com uma tração pura. A gente faz uma tração leve com uma flexão do dedo associada, para a falange média escorregar no dorso da falange proximal e encaixar. Exatamente. Isso é muito importante. Tem que ter a técnica adequada. Técnica adequada, um bloqueio anestésico, faz um bloqueio anestésico na base do dedo para o paciente não sentir dor, e é feito um procedimento bem tranquilo, conversando com o paciente. Se é feito às vezes no calor do momento, tentando ajudar, tu pode prejudicar o teu colega. Excelente. Muito bem. Quando o papo é bom, o tempo corre. Passa voando, né? É isso aí. Bernardo, e além dessas situações, o que mais que é frequente no consultório? Eu imagino que lesões por esforço repetitivo seja uma coisa muito presente, né? Muito presente. A gente vê muito no consultório, normalmente associado ao uso de computadores. A pandemia trouxe o home office para o nosso dia a dia e a gente está cada vez vendo mais lesões por causa disso. Normalmente pessoas que se mudaram seus escritórios para dentro de casa com uma ergonomia insuficiente. Às vezes não é uma cadeira adequada, o computador está numa mesa que não é uma altura, não é o ideal para ti, e as mãos, como a gente usa muito, acabam sofrendo. A gente volta nas tendinopatias da mão, afetam muitos cotovelos também, o mais comum deles é a epicondilite lateral, que a gente vê muito em atletas também, que o próprio nome vulgar, pessoal assim, que joga coloquial, tênis, né? Cotovelo de tenista, né? Então,
As lesões de esforço repetitivo, elas aumentaram muito quando a gente trouxe o nosso trabalho normalmente para dentro de casa. Né? Excelente. E para quem identificou alguma dessas situações, está passando por algum achado assim, como é que pode te encontrar? Como faz para te encontrar nas mídias, para agendar uma consulta? Eu tenho o meu Instagram, que é bernardoalves.cirurgia da mão, mas o local mais fácil de me encontrar é diretamente no consultório. Meu consultório ali no Moinho Office, na sala 913. Então eu estou à disposição a todos. E o telefone para contato, vou copiar aqui, tá? É 99176-7810. 99176-7810. Perfeito. WhatsApp e qualquer coisa, estou à disposição nas redes também. Excelente, Henrique. Muito Passou bom. voando. Puxa, o Bernardo, além de ser um excelente profissional, ele se comunica muito bem. Com Então certeza. o episódio ficou muito legal. Não, e quanta coisa que as pessoas às vezes nem sabem que existe uma especialidade só para tratar essas doenças, estão sofrendo em casa achando que não tem o que fazer. E que bom que agora em Pelotas a gente tem um especialista de mão. Exatamente, que são poucos São raros no especialistas, Brasil. né? Uma mensagem para quem está passando um perrengue com as suas mãos em casa, o que tu gostaria de deixar para eles? Principal, normalmente há tratamento. Não desista da sua mão. A nossa mão é o nosso bem principal das atividades do dia a dia. Então, se está passando alguma dificuldade com as mãos, alguma dor, alguma limitação, faça uma avaliação especializada, porque normalmente há tratamento. E essas lesões de mão, as pessoas vão perdendo independência, vão perdendo autonomia, e isso tem um efeito na saúde mental gigantesco. É um efeito em cascata, acaba comprometendo toda a família. É verdade. Invariavelmente. Henrique, que baita episódio, hein? Muito bom. Bom, vamos agradecer o pessoal. Mais uma vez, quero lembrar cada um de vocês de compartilhar, comentar. Veja no YouTube se você realmente está inscrito. Às vezes a plataforma cancela alguma inscrição. Verifique. Se não estiver, já faça a inscrição agora. Ative as notificações. Essa é a forma que você nos ajuda para que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. É uma honra estar aqui toda semana com o pessoal. Já estamos na segunda temporada, né? Passamos um período de férias, agora estamos retomando as gravações. Exatamente, Robertinho. Estamos na segunda temporada com o pique total. Começamos em grande estilo. Exatamente. Pessoal, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado.